Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para começar uma nova série cumprido, chamado A Criação dos Filhos. E nós estamos muito contentes com isso. Eu acho que vai ser uma grande ajuda para vocês. Mas eu lembro quando a gente levou o nosso primeiro filho para casa em nossos braços. A peso da responsabilidade de criar ele na administração do Senhor, de educar ele no caminho que ele deve andar, foi muito pesado. E eu creio que muitas pessoas, pais, também sentem isso. E Deus deseja que nossos filhos sejam uma bênção para nós. Infelizmente, muitas vezes não é, mas a Bíblia está dizendo que eles são dados para nós, para a nossa herança, nosso prazer. Em Salmo 127, 3 a 5, diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não sendo confundidos, mas falarão com ele os seus inimigos à porta. Então está falando herança, seu galardão. Fala sobre sendo bem-aventurado. E eu sei que quando a gente chega em casa do hospital com aquela criancinha, a gente veja ele como alguma coisa bem fofinho, muito agradável, e a gente está muito animado para criar este novo ser. Então, mas muitas vezes este muda logo. A gente enfrenta os noites sem dormir, incessante choro da criança. E nós começamos de pensar, eu não gosto dessa pessoa mais. Ou talvez a gente fala, ele está atrapalhando minha vida. Ou talvez eu só quero que este para. E às vezes a gente quer desistir. Muitas pessoas, por causa desses problemas, decidem, eu não quero mais crianças. Outras pessoas, vendo pais e mães frustrados, pensam, não, eu não quero filhos, eu só quero um. Mas a razão é uma falta de conhecimento. Se a gente tinha conhecimento bíblico e realmente prática, nós podemos evitar muitas dessas coisas. E eu creio que há esperança para nós de ter um lar feliz, apesar das dificuldades que se apresentam. Nós temos a falta de conhecimento, de domínio próprio. E em nossa sociedade, nós não colocamos ênfase sobre as crianças, nossos filhos. Nós colocamos um ênfase sobre a nossa carreira. A nosso ser é mais importante. A gente não gosta do tempo que nós devemos com nossos filhos. Eles estão atrapalhando meus desejos, os alvos que eu tenho para minha vida. Mas nós precisamos a sabedoria de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Deus diz em Provérbios 22, 6, educa a criança no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviar dele. Então, o desejo de Deus é que a gente educa a criança no caminho certo, no caminho de Deus.
E se a gente consegue isso, então ele não vai desviar. Ele vai dar-nos prazer em tudo isso. Este é um princípio geral. Sim, às vezes nós vamos ter nossos filhos desviando, mas em geral, se a gente educa ele no caminho do Senhor, ele vai viver para isso. E a gente vai falar muito mais sobre isso no futuro. Mas nosso plano nessa série de lições é para equipar vocês de ter ferramentas, conhecimento para facilitar essa jornada. A gente está pensando de começar com o nascimento e ir até 13 anos de idade. E a gente tem pegado este faixa de idade em 3 grupos. O primeiro grupo é o primeiro ano. E a primeira parte este primeiro grupo é dividido em 3 partes. E esse primeiro grupo, a primeira parte é descobrimento, 0 a 1. Em que a gente precisa, o alvo aqui é para deixar ao nosso filho sentir amado. A gente tem de suprir as suas necessidades. A gente precisa ajudar ele nesta fase de crescimento. Então, o segundo grupo, a segunda parte é exploração. É idade 2 a 3, em que a criança começa com sua curiosidade a explorar seu ambiente. E esta é uma faixa de idade muito, muito importante para ensinar ele submissão à autoridade. E nós vamos ter várias lições sobre isso. A terceira parte deste indagação, e em que a gente está começando a preparar ele para estudar, para que a sua vida aumente-se, preparando para a escola. Então, essas são as idades de 4 a 5. Então, a gente tem o segundo grupo, que tem ênfase sobre colocando ou conhecendo Deus. E a gente tem dividido este também em 3 partes. Ação, idades 6 a 8. Idades 9 a 10. Decoração, a capacidade de memorizar as coisas. E a terceira parte é 11 e 12. Eu chamo isso atrapalhado. Ele está começando a desenvolver, mas ainda está muito atrapalhado. E o terceiro grupo, a gente vai falar sobre a adolescência, 13 talvez até 16, eu não sei o que a gente vai realmente dividir isso, mas no momento é o caminho para a independência, andando com Deus. Eu sei que tudo isso podia mudar com o tempo. Já mudei algumas coisas na preparação deste primeiro grupo, e a gente está ansiosa para começar isso. Agora, neste primeiro grupo, o primeiro ano, foi ajudado de desenvolver isso para a Dona Júlia, da nossa igreja, uma enfermeira da nossa igreja, que me ajudou imensamente com esta matéria, primeiro ano. E
eu vou deixar ela dar continuidade desse primeiro parte do primeiro grupo. E ela vai continuar no próximo lição com a matéria que a gente tem preparado para o primeiro ano. E quero adicionar isso em conclusão, que a gente está planejando de colocar toda esta matéria em nosso site, o Recurso Bíblico. A gente tem muita matéria e essas lições só vão ser um resumo das coisas. A gente tem muita matéria que a gente vai colocar no site recursobiblico.com e a gente vai ter esta matéria ou esta informação no fim de cada vídeo. Então, esta matéria seria colocada no site depois cada vídeo que a gente fez. Talvez vai ter mais informação do que contém alguns vídeos em si. Mas a gente está muito ansioso para que este pode ser uma grande ajuda. Dom Júlia falou que muito desta matéria não tem em português, ou se tem, é escondido. Pessoas não conhecem. Tem alguns conselhos que a gente pode encontrar, receber do doutor, mas muita coisa é desconhecido. E a gente tem trabalhado juntos bastante tempo nisso, e eu creio que vai ser uma grande bênção para aqueles que têm uma criança de 1 ano ou está esperando uma criança para nascer. E com o tempo a gente vai colocando outras partes. Esse é um grande projeto. Talvez a gente vai para outro grupo, não sei, outro assunto, série. Não sei como a gente vai fazer isso. Mas eu espero que você consegue a informação que nós temos. Então, vamos orar. Nosso Deus, eu estou muito animado com esta matéria. Eu quero que o Senhor usa Dom Júlia para transmitir esta matéria de uma maneira que vai ser uma grande bênção para os outros. E pedimos que o Senhor nos dá sabedoria enquanto a gente continua a preparar uma matéria para este. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, não perca Dom Júlia, próxima vez. Até mais.